Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Nesse momento, nós vamos começar nosso estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, a nossa igreja. Antes de tudo, nós vamos fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando esse dia maravilhoso e também o estudo bíblico que iremos compartilhar hoje com os irmãos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos aqui de abrir a tua palavra e poder estudá-la. Te damos graças por termos acordado e o Senhor nos permitir estudar a sua palavra hoje. Abençoa este dia, abençoa cada palavra que for dita e a palavra do Senhor que será lida. Esperamos que ao término deste estudo, o Senhor mesmo esteja nos fazendo ver as realidades pelas quais precisamos entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Tudo bem com você? Então, na aula anterior, nós falamos sobre que Deus, ou seja, Deus age contra o pecado, não é? E em vários textos bíblicos, nós sabemos que Deus ama o pecador. Em toda a Bíblia, ama o pecador, mas detesta o seu pecado, a sua forma de agir contra a vontade de Deus. Eu quero começar o estudo hoje fazendo uma pergunta, porque essa semana foi me dado por um aluno essa pergunta, lá na escola que eu trabalho, e ele me perguntou assim: o senhor sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí eu falei para ele assim, que essa pergunta não está correta. Se nós queremos umas respostas sérias, pelas quais Deus possa nos responder, nós não deveríamos perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas deveríamos perguntar apenas qual é a vontade de Deus. Então, por que eu falo isso? Porque quando nós perguntamos qual é a vontade de Deus para a minha vida, nós às vezes estamos tentando dizer qual é a vontade de Deus para a minha vida, ou seja, Deus não está para fazer a minha vontade. Deus nunca vai fazer a minha vontade. Mas quando eu pergunto qual é a vontade de Deus, eu estou perguntando qual é a vontade de Deus e eu quero agir de acordo com essa vontade. Nós escutamos hoje, e nós vemos isso tanto na televisão quanto nas redes sociais, pessoas utilizando a Bíblia para que Deus possa fazer a vontade delas. Pelo contrário, nós temos que perguntar qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus. Eu conhecendo essa vontade, eu conhecendo esse propósito, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adequar, eu tenho que moldar a minha vida, eu tenho que pautar a minha vida de acordo com essa vontade. Tá? Isso nós vemos claramente com a vida de Abraão. Abraão vacilou, Abraão pecou, Abraão mentiu, Abraão tentou ajudar a Deus juntamente com a esposa, tudo isso, mas não deixou de fazer a vontade dele e também não duvidou por incredulidade, apesar dele ter falhado como homem. Abraão era um homem sujeito, como todos nós, a todas as intempéries da vida e também às tentações, que aparecem no dia a dia. Então, e hoje nós vamos ver essas coisas também, tá? Mas o que nós vemos aqui muito é que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, foi para uma outra cidade, foi para outros lugares, onde Deus o havia levado. Apesar de ter pecado, mentido, não deixou de fazer a sua vontade. Era um homem como nós, não é isso? Então, vamos começar estudando o capítulo 21. No capítulo 21, a promessa, também outra vez foi colocada à prova, Aí no capítulo 21, de 1 a 33, diz a Bíblia logo no início assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida, deu à luz um filho, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Mais uma vez eu quero falar
algo interessante, de que as promessas de Deus elas se cumprem, mas para isso existem duas prerrogativas muito interessantes. A primeira delas, ela é condicionada à nossa fidelidade, à nossa fé. Por isso que a pergunta é, qual é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus, eu vou me encaixar nela, ou seja, eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Se você fizer aquilo, se você viver de acordo com a vontade de Deus, essa promessa poderá se cumprir. Uma outra coisa é que quanto tempo vai demorar para que essa promessa se concretize? Eu não sei. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe havia dito, ele havia prometido um filho. Abraão agora está com 100 anos. Passaram-se 25 anos. Mas no decorrer desse tempo, Abraão pisou na bola. Não é? Quando 10 anos depois, ele, juntamente com a concordância de Sara, ficaram e fizeram aquilo que os outros povos faziam. Né? O homem podia ter 2, 3 mulheres, e Abraão caiu nessa e nasceu Ismael. Não é? Então, mas a Bíblia diz aqui que o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que ele havia dito. Agora, eles estavam com problemas. Eles estavam com problemas sérios, não é isso? Então, Sara agora estava temerosa. O menino nasceu e, temendo que o filho da escrava pudesse pôr em risco a segurança de Isaac, agora a Sara vai pensar no filho. A herança é dele, né? A primogenitura é dele, é de Isaac, não é de Ismael. Então, ela vai falar com Abraão. Ela vai dizer para Abraão, olha Abraão, você tem que mandar embora. Você tem que mandar ele embora. Né? E ela está zombando de mim, né? Então manda embora essa escrava, filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão, mesmo contrariado, né? Ouviu a voz de Deus. Deus disse para Abraão, olha, faça o que Sara está dizendo. Não deve ter sido fácil para ele, mas ele, sim, fez aquilo que Deus havia dito para ele fazer. No comentário, né, da nossa revista, nós temos assim, Abraão despede Agar, o seu filho, compreendendo ser esta a vontade de Deus. Eu sei que não foi fácil para ele, não seria fácil para mim, não seria fácil para você, né, fazer uma coisa dessas, porque Ismael é o menino, né, e tem Agar, que é a mãe dele, tem que mandar embora. Mas esta foi a vontade de Deus. Mas nem por isso Agar ficou desprovida e abandonada por Deus. Provavelmente ela se sentiu abandonada por Deus. Se sentiu abandonada por Abraão, né? E Abraão a despediu. Abraão mandou embora. Deu a provisão dela e ela teve que ir embora. Mas Deus socorreu Ismael. Ela se sentiu abandonada. Então, o comentário da revista também nos traz uma coisa interessante, que Deus tinha planos para Isaac, assim como tinha também para Ismael. Veja o que diz, né, no versículo 12 e 13, diz assim, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que a Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Então Deus não abandonou Ismael, não abandonou Agar, né? Ele foi o sustentador tanto de um como a dela, né? Ela foi para o deserto, e uma coisa que me chama a atenção no texto é de que aqui, né, Deus perguntou para ela, o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino ainda onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha que interessante. E então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma cisterna de água, e indo até a cisterna, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Né? Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Então,
Deus não abandona, mesmo quando nós pensamos que Deus nos abandonou, Ele não nos abandona. Uma outra pergunta que me fizeram, né, e eu estava até comentando com o irmão Nilo, será que Deus rejeitou Ismael? Não rejeitou de jeito nenhum. Não rejeitou, não é? Não rejeitou, tanto que o acudiu e prometeu a ele que ele seria uma grande nação. Mas o filho da promessa era Isaac e não Ismael. Tá ok? Mais tarde, né? O que nós temos que aprender com isso aqui? Quando nos julgamos abandonados por Deus, Deus opera tremendos milagres que somente Ele pode operar. E a última resposta sempre virá de Deus. Tá? Eu sei que você deve ter muitas experiências assim, que quando você se sentiu sozinho, não sabia mais o que fazer, e sempre apareceu, né, um milagre acontecer. Tá ok? Creia que Deus sempre vai estar do nosso lado, Ele não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Há um poema, não sei quem foi que escreveu, mas ele fala sobre as pegadas na areia. Você já ouviu falar desse poema? Né? Esse poema diz assim, né, que ele fica retratando, né, que eu estava na praia, estava sozinho, estava abandonado, e de repente ele sonhou, né, nesse sonho, ele estava indo e deixava rastros na areia. Quando de repente olhou para trás e tinha somente o rastro de uma única pessoa, né? E em oração Deus lhe respondeu e disse assim: aquele rastro era meu, né? Você não está abandonado, né? Era meu, e quem estava carregando você no colo era eu. Então precisamos acreditar e precisamos crer nas promessas de Deus e fazer a vontade dele. Nós precisamos fazer a vontade dele. Agora vamos lá, o menino nasceu, Isaac nasceu, ele cresceu, agora está em casa, está muito feliz. No capítulo 22, depois dessas coisas, diz a palavra de Deus, né? Deus pôs Abraão à prova. Deus havia feito uma aliança com Abimeleque, né, em Berseba. Depois dessa aliança, essa aliança nós vamos falar muito, porque vai tomar muito nosso tempo, né? Porque a gente pode aprender que Abimeleque e Abraão fizeram entre si um pacto de convivência pacífica, e Abraão iniciou um pacto para resolver um conflito entre vizinhos. Nesse incidente, né, os pastores de Abimeleque, os trabalhadores de Abimeleque, né, os moradores que moravam ali juntamente com Abimeleque, eles não viam com bons olhos Abraão e tudo que ele tinha. Mas para não ter problemas, para não ter dificuldades, Abraão resolve fazer um pacto com ele. O pacto da boa vizinhança, né? A política da boa vizinhança. A Bíblia nos ensina que nós temos que viver em paz, se depender de nós, tenhamos paz com todos. Os nossos vizinhos precisam ver Deus através das nossas atitudes, e nós temos que aprender a conviver com eles. Tá? Todos os nossos vizinhos precisam saber que Deus existe, que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, através de uma boa convivência. Os nossos amigos no trabalho do mesmo jeito, né? É isso que eu aprendo, né, com o pacto que Abraão faz com Abimeleque. E eu só pergunto aqui uma coisa, né? O texto também nos faz perguntar: você se considera uma pessoa pacífica? Você é alguém que sabe conviver bem com os seus vizinhos? Alguém contou uma vez uma história, eu não sei se foi o pastor Fanini, né? Numa das pregações, estava falando sobre a boa convivência com outras pessoas. Ele estava contando sobre a vida de um pastor que vivia numa casa. Ele pregava toda a moralidade possível, pregava as coisas certas e tudo. Mas em frente da casa dele, havia uma casa mais simples e era uma mulher que morava lá. E era visitada de vez em quando por vários homens, né? Ele quis dizer que ele era uma garota de programa, mais ou menos assim. E todas as vezes que um homem ia visitar aquela mulher, o pastor pegava uma pedra e jogava, uma pedra grande, não era uma pedra pequena, jogava naquela casa.
E aí passou-se tempo, o pastor sempre jogando. Toda vez que um homem aparecia lá, o pastor jogava pedra. Depois, certa vez, o pastor teve que viajar, teve que se ausentar por algum tempo. Uns 6 meses. Quando ele voltou, viu uma casa de pedra, mas muito bonita, muito linda. Aí ele e a esposa dele, a esposa do pastor, segundo quem contou a história, chega lá e diz assim, olha, nós vamos querer saber os novos vizinhos que estão ali, que a casa está muito bonita, está mudada. Aí eles foram lá, bateram palmas, e a pessoa, imagina quem foi que saiu atrás daquela porta. Foi aquela mesma mulher que sempre morou lá. E aí eles falaram assim, oi vizinha, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor está? Está tudo bem. Sua casa está muito bonita. E aí aquela mulher respondeu da seguinte forma, olha, eu não sei a razão não, mas de vez em quando sempre alguém atirava pedras aqui. Como eu achava que essas pedras eram especiais e eu estava precisando, eu juntei todas as pedras e com essas pedras eu construí essa casa que o senhor está vendo. Então, nós somos os vizinhos que atiram as pedras? Ou nós somos os vizinhos que compreendem e que estão aqui para ensinar, para testemunhar de Jesus? Precisamos pensar nisso. E Abraão fez esse pacto justamente para nos mostrar que isso é possível em qualquer tempo e em qualquer circunstância. No capítulo 22 nós vemos Deus colocando Abraão à prova, né? Agora o menino, o filho único, né, já é grande, e Deus faz um pedido. No versículo 2 do capítulo 22, diz assim, Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu não sei não se eu faria isso. Deus sabe do coração de cada um, mas o que nós vemos aqui é que Abraão está totalmente amadurecido na fé. Deus não sacrificaria os meus filhos de jeito nenhum, não é isso? Mas Deus fez isso com Abraão. Olhou para ele e disse assim, Abraão, me dá o melhor que você tem. Leva para o Monte Moriá e sacrifica o teu filho para mim. Essa história todos nós conhecemos. Nós já ouvimos pregar muitas vezes sobre isso. Você deve ter ouvido sobre isso também. O que nós vemos com isso aqui? A obediência de Abraão. Apesar das circunstâncias serem contrárias à natureza. Ele fala com seu filho, leva seu filho, fala com a sua esposa. Certamente ali, e eram 3 dias de caminhada. Não era um dia não, eram 3 dias de caminhada. Nesses 3 dias ele podia ter desistido. Não era perto. Nesses 3 dias ele deve ter pensado muito. Eu imagino como Abraão estava se sentindo. Aí quando chegam ao pé da montanha, o menino olhou para o pai e disse para ele assim, papai, aqui está o cutelo e aqui está a lenha para o sacrifício. Mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o sacrifício? Já imaginou? E Abraão respondeu apenas para ele assim, Deus proverá, meu filho. Agora, nessas entrelinhas, eu imagino a mulher, a mãe do menino. Ela também acreditava no Senhor, porque ela deixou o menino ir para o sacrifício. Era o melhor que eles tinham. Não era uma cabeça, não era um boi, não era o cabrito, não era o leite, não era o pão, não era a melhor colheita, nada disso. Era o filho, o primogênito, né? O filho da promessa, o filho que Deus havia prometido ao casal. Esse deveria ser entregue em sacrifício. Quando eles chegam lá, eu imagino o menino, você imagina lá, o menino, se eu fosse o menino, teria corrido. Se eu não fosse o menino, se você fosse o menino, também não teria corrido? Meu pai quer me amarrar, quer me matar? Mas também eu acredito que o menino acreditava muito na promessa do Senhor. O Senhor proverá. Não é? Então, aí coloca o menino para ser sacrificado e de repente uma voz bradou
Era Deus falando com ele, disse: não faças mal ao menino, não toques no menino. E aí, o que acontece? Ele viu, olha, o sacrifício está ali. Ali estava um cordeiro, estava enganchado, estava agarrado entre os arbustos da mata que tinha ali. E aí nós vemos a substituição, não é? O sacrifício foi substituído. Isso também foi colocado na lei, né? Deus quer perdoar todos os nossos pecados. Aí nós vemos uma coisa muito interessante, é a substituição. Quem merecia estar na cruz do Calvário, quem deveria ser crucificado era eu e você. Quem deveria ser crucificado, porque quem crucifica, não é? Malditos somos porque nós somos pecadores. Mas a prova é Deus, Ele resolveu substituir. Primeiro no Antigo Testamento por um cordeiro. Na lei de Deus, né, no livro de Levítico, está bem claro, e ele diz que a substituição pelos nossos pecados não somos nós. Somos mais um cordeiro que deveria ser levado. E esse cordeiro tinha que ser sem mancha e sem mácula, sem defeito nenhum. Não é? Então, sem defeito, sem mancha, sem mácula, nada disso. Tinha que ser puro. Tinha que ser levado lá. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo, um homem que não cometeu pecado, embora tenha sido tentado por todos. Ele se colocou na cruz à disposição para livrar-nos do poder do pecado que ronda as nossas vidas. Pensemos nisso um pouco. Ali está primeiro o exemplo de substituição que nós temos aqui. E Abraão obedeceu. Abraão acreditou que Deus faria alguma coisa. Né? Isso é uma promessa da fidelidade de Deus. E muitas vezes eu costumo dizer que Deus, né, independente de quem sejamos, Ele é fiel às promessas que Ele fez. Ele prometeu, vai cumprir, e Ele prometeu preservar também. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com essa promessa nós podemos, com essa promessa cumprida, nós podemos ver isso aí na vida de Abraão. Uma outra coisa que nós vemos aqui, que Sara, né? Aliás, Abraão tem um irmão, né, chamado Naor. Né? Ele diz no versículo 20, do capítulo 22, passadas estas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz os filhos a Naor, irmão de Abraão, Uz, o primogênito de Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã. Ou seja, Abraão tinha um irmão, só que morava longe, morava em outro lugar, morava em uma outra cidade. Tá? E aí, a Sara morreu, no capítulo 23. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. E depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro morador. Então ele chorou por ela, ele lamentou isso tudo, mas ele sabia que a vida precisava continuar. Né? Ele precisava continuar trabalhando, ele precisava continuar a viver, precisava continuar com a sua própria vida. Não ficou se lamentando a vida toda por conta disso. Tá? Então, o que nós aprendemos aqui? As verdades que nós podemos aprender aqui que Deus age na promessa e Ele proverá. Quando Deus mandou Abraão tomar o seu filho, Deus em holocausto, Ele estava testando, né, a confiança de Abraão no Senhor, nele mesmo. Tá? A despeito da aparente impropriedade, da propriedade, da crueldade, da exigência, Abraão prosseguiu com fé. Não é? E uma outra consideração que nós precisamos fazer é que Deus é fiel às suas promessas. Uma outra coisa com a morte de Sara, nós vamos aprender que ela acreditou e Abraão teve o cuidado, né, de guardar o devido luto para com ela. Mas Isaac estava sozinho. Mais uma prova de fé. No capítulo 24, né, Abraão já era velho em idade e bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo.
Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía. O nome dele era Eliezer. Agora você imagina, para quem é pai e tem um filho e já está na idade de casar, imagina naquela época. Chama o mordomo da casa, que é Eliezer, o número 1 da casa, né, entre os empregados, e disse para ele assim: vai para a terra do meu irmão, vai para uma terra assim, 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 e traz uma esposa para meu filho. Você já imaginou esse mandato? Eliezer era um bom mordomo, era um mordomo fiel. Sabe o que significa mordomo? Não é vida boa, não. Segundo a Bíblia, é aquele que sabe administrar as coisas que não é dele. Isso era Eliezer. Eliezer era um homem de confiança de Abraão. Ele sabia de todas as coisas que Abraão possuía, tá? E sabia que tudo que ele possuía, inclusive a própria vida dele, pertencia ao seu Senhor. Com Eliezer eu aprendo essas coisas. Eu aprendo a ser mordomo. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, inclusive a nossa vida, não nos pertence. Pertence ao Senhor da glória. O seu trabalho, a sua vida, os seus negócios, né? Se você é servo de Deus, pertencem ao Senhor. Esse tipo de pessoa era Eliezer. E Eliezer tinha fé, mas uma tamanha fé, do tamanho de um grão de mostarda, que era suficiente para que as coisas possam acontecer. E também nos mostra que era um homem de oração. Um homem de oração. Quando Abraão mandou ele para buscar uma esposa para Isaac, veja só, ele estava indo e ele orou ao Senhor dizendo o seguinte: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé, ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda a beber aos seus camelos. Seja a de que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Você já imaginou? Parece magia, não parece? O homem está orando a Deus. Agora, o que a Bíblia nos diz em João capítulo 15? Tudo que nós oramos ao Senhor, tudo que nós pedimos em oração, crendo, o recebereis. É essa confiança que Eliezer está me mostrando aqui nesse texto. E foi o que aconteceu. A moça chegou, o nome dela era Rebeca. Ela chegou para tirar água. Ela se ofereceu. Ela disse assim: eu vou tirar água, vou colocar água para o senhor, eu vou colocar água para os seus camelos também. E foi ela várias vezes. Ela tirou vários cântaros. Os camelos beberam. Então ela lhe deu os presentes. Ela foi e avisou o pai. Ela avisou a mãe. Né? E aí, antes dele entrar, aí nós vemos aparecendo quem? Aparecendo os irmãos dela, né? Na casa de Naor. Então ela vai e também vai pela fé. Vai pela fé. Ela não conhece Isaac. Ela viu pela primeira vez aquele homem, mas pela história de como Eliezer contou, ela também acreditou, e a casa deles todos acreditaram. Né? E ela foi. Agora, uma coisa muito interessante também que nós vemos aqui, quando ela sai da casa dela, sai debaixo da bênção dos pais dela. Não é? No texto que nós lemos, né, que no texto bíblico, que você deve ter lido, no capítulo 24, que ele é um pouquinho grande, tá? Diz assim, ó, no versículo 56 diz assim: ele, porém, disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a um bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu Senhor. No versículo 57 disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntavam: você quer ir com esse homem? Ela respondeu: sim, eu quero. Agora veja só. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão,
e os homens que estavam com ele abençoaram a Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Quando nós sairmos de casa, nós temos que sair debaixo dessa bênção. Quando cheguei no Brasil, eu cheguei na época de 85, 86, coisa assim. Eu lembro que estava em Roraima, lá na cidade de Boa Vista. Eu comecei a trabalhar numa fazenda, lá em Boa Vista, e lá em Boa Vista as pessoas diziam assim: bença pai, bença mãe. Lá de Roraima, eu fiz uma viagem para o Paraná, fui trabalhar lá também. Eu me lembro que fui trabalhar com o seu Lino. Então o seu Lino me levou para a fazenda dele, que eu estava trabalhando em Roraima, que era a fazenda dele também. E eu fui trabalhar lá naquela época. Lá todas as crianças faziam com a mãozinha assim. Todas as crianças, quando acordavam, ou quando se despediam, quando chegavam lá diante dos seus pais, dos seus avós: bença pai, bença mãe. Eu viajei esse Brasil praticamente todo, em todos os lugares, especialmente naquela época. Escutava falar assim: bença pai, bença mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, essa prática está se perdendo aqui em nossos dias. Mas o único país no mundo onde se fala bença pai, bença mãe é o Brasil. E eu não sei de onde que eles tiraram isso, mas aqui a Bíblia nos diz que a bênção dos pais é muito importante na vida dos filhos. Portanto, se você é filho, nunca saia de casa sem a bênção dos seus pais. Agora, se você é pai, abençoe os seus filhos todas as vezes que eles saírem. Diga para eles assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que te dê a sua misericórdia e a sua paz todos os dias de tua vida. Abençoe sempre seus filhos, ore por eles o tempo todo. E você que é filho e que ainda não saiu de casa, o dia que você quiser sair, não saia debaixo da bênção do seu pai e da sua mãe. Aliás, a Bíblia já diz isso: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem todos os dias da tua vida. Tá ok? Eu aprendi isso com a saída de Rebeca. Não está no texto que nós lemos, tudo isso, mas são considerações a serem apresentadas aqui hoje. Tá? Uma outra coisa. Quando Isaac, veja só, então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram um homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Agora veja que disse aqui uma outra coisa. Ora, Isaac veio de Beer-Lahai-roi, porque morava na terra de Negueb. Ao cair a tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Ao cair a tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Uma das coisas que também me chama a atenção nesse versículo aqui, no versículo 63, é de que Isaac era também um homem de oração, que deve ter aprendido com o pai. Era um homem que temia Deus. Era um homem que estava debaixo da graça do Senhor. E é isso que também nós precisamos fazer o tempo todo. Homens, eu falo homens com H. Façam isso. Homens casados, filhos homens, façam isso. Aprendam a meditar na palavra do Senhor. Orem a Ele todos os dias. Pode ser ao amanhecer, pode ser ao anoitecer, mas tratem de procurar um momento a sós com Deus. Aqui Isaac, ele está sozinho. Não diz que o pai mandou fazer isso, mas ele ia fazer isso para meditar. E aonde? No campo. Mulheres, vocês também podem fazer isso. Filhos, vocês podem fazer isso. Aliás, a família toda, todos nós precisamos de um momento a sós com Deus. Esse é um momento muito importante. E todos os dias, se você tiver pelo menos 5 minutos com Jesus, 5 minutos lendo a palavra de Deus, 5 minutos, vai fazer muita diferença. Talvez você não tenha tempo para muita coisa, mas eu vou te dizer, talvez uma das razões seja porque você não tem tempo para com Deus. Muitas vezes nós não achamos tempo para muita coisa, porque às vezes nós não temos tempo a gastar com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. O próprio Jesus nos ensina isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, no capítulo 1 de Marcos,
alta madrugada, diz a Bíblia, no versículo 1, do versículo 35 do capítulo 1 de Marcos. Diz assim: alta madrugada, o Senhor Jesus se levantava, ia para um lugar deserto, onde não havia ninguém, e ali orava. No livro de Daniel, também nós aprendemos isso no capítulo 6, no versículo 10. Quando as circunstâncias estavam totalmente contrárias à vida dele. Quando um decreto foi estabelecido contra a vida de Daniel. A Bíblia diz que ele abriu as janelas para as bandas que davam as bandas de Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes ao dia quando se punha de joelhos. Sabe de uma coisa? Nós vivemos tempos difíceis hoje. É o tempo de orar, de meditar e de ler a Bíblia como ela é, e acreditar nela. Abraão fazia isso. Esses homens andaram com Deus e precisamos muito aprender com eles. Eram homens como nós. Eram homens sujeitos, trabalhavam, tinham suas ocupações, viviam com pessoas que não professavam a mesma fé, mas eles viviam em paz. Era isso. Então, com Isaac, eu aprendo isso nesse texto. Tá? Aí nós vemos também que Abraão não ficou sozinho. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Casou-se outra vez, né? Casou-se outra vez e ele teve outros filhos, né? Tem vários filhos. Casou-se com Quétura, ela deu a filhos, Rinrá, Joxá, Medã, Midian, Isabaque, Suã, não é? Então ele teve esses filhos. E ele morreu em boa velhice. Mas Ismael também teve descendentes. A Bíblia nos diz isso. E Isaac também teve seus descendentes. E essa descendência, na próxima aula, nós vamos estar estudando melhor. Mas já vamos dar aqui algumas coisas considerações muito interessantes com os descendentes de Isaac. Isaac casou com Rebeca, né? E ele amou muito essa mulher, né? Diz no versículo capítulo 24, né? Ele disse aqui: quem é aquele homem? O Senhor pegou, veio, cobriu. Então o servo contou todas essas coisas. Ele tomou a Rebeca, diz assim no versículo 66. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a sua mulher. E ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Ele amou muito a Rebeca, né? Ele amou. E desse amor surgiram 2 indivíduos muito interessantes na história da salvação: Esaú e Jacó, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? Nasceu primeiro Esaú, ou seja, o primogênito, o filho primeiro, Esaú. E atrás logo veio Jacó. Diz a Bíblia assim: cresceram os meninos. Esaú era um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava mais Esaú, porque saboreava da sua casa, e Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui, mesmo se amando os dois, aqui nós percebemos uma coisa interessante, não é? Coisa que nós não devemos copiar. Parece que a preferência de Isaac era por Esaú e a preferência de Rebeca era por Jacó. Nós queremos os nossos filhos por igual. Temos que tratá-los, embora sejam diferentes, mas precisamos proporcionar-lhes as mesmas oportunidades que eles precisam para poder se sobressair na própria vida, tá? Sem discriminação alguma, sem preferência alguma, né? Eles são os nossos filhos. E aí Esaú cresce e aqui ele faz uma escolha. A vida é feita de escolhas. Tá? É bem verdade que tudo que eu sou aqui é fruto das minhas escolhas, mas daqui para frente, tá? O meu destino também será, o meu futuro também será feito de acordo com as minhas escolhas que eu farei hoje. Esaú foi levado pela emoção, foi levado pela fome, né? Ele foi caçar, não achou nada, veio do campo e pediu para Jacó: Jacó, estou com fome. Queria que você me desse um prato dessas lentilhas. Agora Esaú, o Jacó, enganador,
suplantador, usou da oportunidade para tomar a primogenitura do irmão mais velho, coisa que também não se faz. Isso traz consequências duras para a vida de qualquer pessoa e afeta uma família inteira. Mas, nesse caso aqui, Esaú perdeu. Ele vendeu o direito de sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. E nesta vida, muito filho de Deus está trocando as dádivas de Deus por um prato de lentilhas que Satanás está oferecendo para as pessoas. Cuidado com as escolhas que nós fazemos, que você faz. Isso que nós aprendemos aqui, eu preciso aprender a escolher de acordo com a vontade de Deus. Porque depois de uma decisão tomada, virá a alegria ou virá o sofrimento. É preciso pensar nisso. No capítulo 26, nós vemos que Isaac foi à terra dos filisteus. E na terra dos filisteus, ele fez a mesma coisa que o pai fez, mentiu. E disse que Rebeca era sua irmã. Né? Ele foi para lá. Mas tudo bem. Mas quando ele estava morando em Gerar, o que foi que aconteceu? Isaac, outra coisa que nós aprendemos aqui, os homens daquele lugar, né? Ele tinha uma cisterna que ele tinha cavado. Abraão tinha cavado, ele ocupou aquilo, limpou aquilo, mas os filisteus vieram e entulharam. Mais tarde, eles fizeram a mesma coisa. Mais para frente, Isaac saiu dali, foi e cavou outra cisterna. Essa cisterna, vieram os filisteus e entulharam de novo. Mais uma vez, ele teve que ir. Até que acharam um lugar e ele fez a aliança com Abimeleque para fazer as pazes novamente. O que nós aprendemos com isso? O Senhor Jesus disse, se alguém te der um tapa no rosto, oferece também a outra. Será que Jesus estava querendo dizer que nós temos que levar um tapa e depois oferecer o outro para ser batido? Não, né? Mas ele está se referindo a isso. Sabe, se alguém quiser fazer isso com você, faz isso. Sai do lugar, não procure a violência. Vai lá para outro canto e faça outro. Tá? Faça isso. Deus vai abençoar a sua vida. Tá? Não precisamos estar o tempo todo lutando por uma coisa que não vai dar certo, que vai ter briga, que vai ter violência. Tá ok? O que nós aprendemos com tudo isso? Com todas essas lições que nós aprendemos aqui, são os benefícios da fidelidade para com Deus. Na revista que nós temos algumas coisinhas interessantes. Primeiro, voltemos a nossa atenção para a frase, como Deus havia prometido. Não devemos exigir de Deus que Deus cumpra as promessas que nunca nos fez na sua palavra, ainda quando lhe sejamos fiéis. Mas estejamos atentos, Ele está atento às nossas necessidades e as promessas que Ele nos fez, Ele as cumprirá no tempo determinado. Por Ele mesmo e não por nós. Então o tempo pertence a Deus, não a nós. Mas tem muita coisa que Deus não prometeu. E não vamos estar cobrando isso dele. Uma outra coisa, a atitude de Abraão em promover a paz com Abimeleque na questão da cisterna nos faz pensar o conselho de Paulo que diz que devemos viver com os outros. É certo que muitas vezes a paz não depende de nós, mas também é certo que nem sempre estamos dispostos a caminhar outra milha para garantir a paz. Lembremos-nos das palavras de Jesus. Se te obrigarem a ir uma milha, vá com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe a túnica também. E Jesus está dizendo isso. Se depender de mim, você vai ter paz. É isso que nós precisamos pregar. Tá ok? E uma terceira coisa, quando estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, de manter fiéis a Ele, Deus mesmo dispõe as coisas do nosso favor. Essa deve ser a melhor leitura da instrução de Paulo. Assim,
se deu na vida de Abraão. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: todas as coisas, em qualquer circunstância, promovem ao nosso crescimento. Diz assim, nessa Bíblia nova que nós temos, né, em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um texto que nós, na Bíblia, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. E a esses que foram chamados, a esses que são obedientes, se Ele permite que passemos por algumas circunstâncias, é para que sejamos iguais a Ele. Certa vez perguntaram para uma senhora, a doutora Raquel, que eu conheci em Cacoal, na época da minha conversão, uma entrevista que ela fez para um jornal, perguntaram para ele quem seria o seu ídolo. Ela falou assim: Jesus Cristo. Eu conhecia a vida, eu trabalhava para eles ali, eu sabia da vida deles, era uma médica, né? É uma anestesista que ainda está lá. Mas você precisa ver essa mulher voltada para missões, voltada para servir ao Senhor. E das mãos dela saíram a Fundação Vida Nova. Era uma mulher que dedicava e dedica até hoje a sua vida a servir ao Senhor. E numa conversa que nós tivemos várias conversas, mas numa dessas conversas ela disse o seguinte: como eu gostaria de ser como Jesus. Falar como ele falou, sentir o que ele sentiu, caminhar como ele caminhou. E a gente olhava para ela e dizia assim: mas essa mulher já faz tanto. E ainda ela continuava a dizer: eu gostaria de ser como ele. Com essa senhora eu aprendi uma coisa: que nós passamos por circunstâncias e por provas. Tudo isso é como se ele estivesse nos lapidando para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Porque este é o propósito de Deus, esta é a vontade de Deus. Ele quer que sintamos a mesma coisa que Jesus sentia, tanto por Deus quanto pelos outros. Ele quer que nós pensemos como Jesus pensava, enquanto Ele estava aqui, e Ele quer que nós pensemos. Por isso nós precisamos ter a mente de Cristo, enquanto estamos aqui. E a mente de Cristo não é de acusação, não é de briga, não é de violência, não é de amargura, nem nada disso. Mas é de verdade, é de amor. Então, Abraão, com todas as falhas, com todas as circunstâncias que ele passou, com todos os defeitos que ele teve, quando nós lemos detalhadamente a sua vida, nós encontramos que ele foi um homem bem parecido conosco, com todos os defeitos do mundo. Mas é um homem que não deixou a sua fé enfraquecer. Aliás, ele amadureceu, ele se fortificou em cada circunstância. Ele aprendeu a viver com Deus, andou com Deus. E em boa velhice, ele se foi. Com Isaac não foi diferente. Na próxima semana nós vamos estar falando mais sobre Esaú e sobre Jacó. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração em seu favor. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quais as promessas pelas quais você está esperando. Não sei quanto tempo está demorando. Mas talvez você tenha alguém que você conhece que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você conheça, você saiba, tem um familiar, tem um marido, tem a esposa, tem um filho, que não estão bem diante de Deus. E você gostaria que esteja.
Acredite que o milagre Deus pode fazer. Vou fechar os meus olhos e orar por isso. Bendito Deus eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nessa hora quero te rogar, meu Pai, por todos aqueles que estão assistindo agora à Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Eu quero te rogar que o Senhor mesmo esteja visitando a família de cada um. Seja a circunstância que eles estejam passando agora, que o Senhor mesmo seja aquele que coloque a sua mão onde dói mais, e que o Senhor esteja levando a cura e a restauração para cada pessoa e para cada família nesta hora. Eu quero te pedir isso não nos merecimentos que temos, mas nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, que morreu por nós e assim mesmo se deu voluntariamente na cruz do Calvário. E no sangue derramado, porque a tua palavra nos diz que pelas suas pisaduras nós seremos sarados, seremos curados. Ó Deus, nessa promessa que nós te rogamos, nós oramos ao Senhor que, segundo a sua vontade, possa ouvir o clamor dos seus filhos e de todos aqueles que nos assistem neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e te dê a sua paz. Até a próxima.